Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diego Gumieri e hoje eu vou comentar nessa apresentação os exames angiotomográficos, a sua importância e o conhecimento técnico, anatômico e patológico na unidade de pronto atendimento. Para ilustrar melhor a indicação dos exames angiotomográficos, eu dividi nessa apresentação o estudo específico da aorta. Então é importante a gente salientar que quando a gente vai estudar qualquer síndrome aórtica aguda, a gente precisa ter uma técnica, empregar uma técnica seccional, otimizar essa técnica, ter um conhecimento anatômico e funcional e também conhecimento sobre patologia. Nesse sentido, eu trouxe um caso clínico para que a gente possa ilustrar melhor esse conhecimento. Vamos lá? Paciente do sexo feminino, 66 anos de idade, admitida na unidade de pronto atendimento, com queixa principal, dor torácica aguda, dor do tipo lancinante, 10 de 10 e irradiando para o dorso, e no exame clínico, físico, a gente identificou arritmia de pulso, tá? Em relação à história desse paciente, é uma paciente tabagista, uma paciente hipertensa, diabética, e a gente abre um leque de diagnósticos diferenciais. Entre eles, a gente pensa em infarto agudo do miocárdio, que é muito comum nesse tipo de população, né? Desse caso ilustrado. Porém, eletrocardiograma normal e ausência de liberação enzimática. Nesse sentido, foi solicitada uma radiografia de tórax e a gente vai dissecar bem essa radiografia para determinar qual seria o próximo exame a ser solicitado nesse contexto. Então aqui nós temos uma radiografia de tórax na incidência póstero-anterior, tá? Eu sei disso porque as escápulas se projetam fora dos campos pulmonares. É importante diferenciar uma radiografia póstero-anterior de uma radiografia antero-posterior, porque na radiografia antero-posterior nós teremos o alargamento do mediastino e da área cardíaca, isso pode induzir a gente a fazer um outro raciocínio. E dessa radiografia posterior, a gente já consegue extrair algumas informações importantes. Por exemplo, a área cardíaca está um pouco aumentada, tá? Se a gente for mensurar o índice cardiotorácico aqui, ela está um pouco aumentada. O paciente tem um alargamento do mediastino, mais específico aqui à direita, né? Tem um alargamento da crosta ou arco aórtico, tá? E a aorta descendente, aqui atrás, a gente percebe que ela está um pouco dilatada, tá? Tem um derramezinho pleural aqui à esquerda, né? E um pouco menos à direita, a transparência pulmonar está relativamente dentro dos padrões de normalidade. Porém, o que me salta aos olhos aqui é esse alargamento do mediastino, tá? Então, baseado nisso, e no exame clínico, a gente institui o protocolo dos exames angiotomográficos, tá? Então, existe uma diferença entre o exame contrastado do tórax e os exames angiotomográficos do tórax. Aí eu subdivido eles em 3 principais tipos, tá? Que seriam a angiotomografia para avaliar tromboembolismo pulmonar, também poderia encaixar nesse contexto. A angiotomografia de todo o segmento aórtico, e aí a gente precisa que esse exame seja documentado, seja realizado, incluindo todos os ramos supraórticos, quanto os ramos mais distais da aorta, como as artérias ilíacas e femorais, certo? E a angiotomografia de coronárias, tá? Porém, a angiotomografia de coronárias, ela exige que a gente tenha um tomógrafo multidetectores de acima de 128 canais, tá? No mínimo, para ser um exame padrão. Então, a gente precisa desenvolver esse raciocínio prévio para poder indicar o exame correto. Nesse caso aqui, a aorta, a gente precisa conhecer a fisiologia do meio de contraste, como o meio de contraste ele entra no organismo, qual é o fluxo dele no organismo, tá? E qual é o tempo de contrastação da aorta, beleza? As duas fases que serão documentadas são as fases pré-contraste e a fase contrastada, identificando todo o segmento aórtico, tá?
É importante a gente saber também que se a gente suspeita de dissecção aórtica ou de uma síndrome aórtica aguda, a gente precisa levar em consideração quais seriam as complicações, tá, dessa doença. Então, a gente divide ela em complicações relacionadas à insuficiência aórtica aguda, né, principalmente quando a luz ou o lúmen falso ele é maior do que a luz verdadeira. Então, esse paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca aguda e choque e evoluir a óbito. Eu posso ter também a compressão e a obstrução, levando, né, a dissecções de ramos da aorta. Então, se eu tiver uma dissecção da coronária, por exemplo, esse paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio. Se esse paciente tiver uma dissecção a nível de carótida, né, ou vertebral, esse paciente pode ter um AVC isquêmico, um acidente vascular isquêmico, né, encefálico isquêmico. Esse paciente pode ter, se ele tiver uma dissecção a nível de artéria renal, ele pode desenvolver uma nefropatia por vasculopatia, tá? Então a gente precisa determinar qual é o nível, onde começa, onde termina essa dissecção. E em casos mais graves, que envolvem principalmente o terço proximal da aorta, pode ocorrer a ruptura da aorta. E aí esse paciente vai desenvolver um derrame pericárdico, né, é o mais comum, e o tamponamento cardíaco e evoluir a óbito. Então, são as principais complicações, tá, na síndrome aórtica aguda por dissecção, beleza? A gente precisa também classificar, né? Quando a gente faz o diagnóstico de dissecção aórtica, encaixar esse diagnóstico pela classificação de Stanford é importante para que a gente possa determinar o grau de emergência cirúrgica desse paciente. Então, aqui é uma aorta normal, e aqui as três principais condições pela luz da classificação de Stanford: Stanford A, Stanford B, sendo Stanford A aquela que ocorre a lesão na aorta proximal, tá? Com caracterização ou não do ramo descendente, certo? Na Stanford A, a emergência cirúrgica, né, é importante, ela é uma emergência cirúrgica, tá? Precisa ser tratada de forma imediata. E Stanford B é aquela em que você tem apenas o segmento descendente, tá? Que às vezes a gente pode tratar de forma, a princípio, medicamentosa, até planejar qual será o tipo de tratamento cirúrgico, prótese endovascular, assim por diante, determinar qual que seria o tratamento mais específico para cada tipo de paciente, tá? Vamos ao exame, então, a tomografia de tórax. A tomografia, né, ou angiotomografia de aorta, se divide então em duas fases. Então eu tenho a fase pré-contraste e a fase contrastada para avaliação da aorta. E por que a fase pré-contraste é importante? Porque a gente avalia na fase pré-contraste todo e qualquer tipo de calcificação do segmento. E por que isso? Porque as calcificações da aorta nos ajudam a caracterizar depois na fase contrastada qual seria a luz falsa e a luz verdadeira. Por quê? Porque quando ocorre a dissecção, o flap intimal entre a camada íntima e média, né, da aorta, a luz verdadeira é aquela que geralmente ou frequentemente nós temos calcificações, tá? Diferente da luz falsa, que não é acompanhada de calcificações, porém nós podemos identificar outros achados, como hematoma intramural, sinais específicos, como o sinal do bico, sinal da teia de aranha e assim por diante. Mas vamos lá então, vamos dissecar esse exame do ponto de vista anatômico. Então aqui eu tenho uma tomografia, eu sei que é uma tomografia porque toda a estrutura óssea que ela se encontra hiperatenuante, tá? A janela de visualização é a janela de partes moles ou de mediastino, tá? E eu sei que não tem infusão de meio de contraste porque todos os vasos eles estão na mesma densidade
das estruturas musculares, tá? Como peitoral maior e peitoral menor. Então aqui os vasos estão na mesma densidade, tá? Não estão hiperatenuantes quando a gente injeta contraste. Então a gente vai determinar aqui, ó, aqui eu tenho veia cava superior, né? Aqui eu tenho a aorta, a crosta, né, da aorta. Aqui eu tenho a aorta ascendente, a aorta descendente. Aqui o tronco da artéria pulmonar. Olha, tá aqui o tronco da artéria pulmonar. Pulmonar direita, pulmonar esquerda. E aqui essa região é a região brônquica, tá? Essa janela é uma janela de mediastino, então eu não avalio vias aéreas e pulmões. Não é o meu objetivo, tá? Toda a região da área cardíaca, né? Eu percebo aqui, ó, aquela dilatação que eu visualizei na radiografia de tórax em PA, ela tá aqui, ó. Então é um aneurisma, né? Uma dilatação da aorta. Se eu for mensurar aqui, ó, eu percebo que tá com 61 milímetros, né? Então tá bem acima do normal, tá? Avalio então algumas calcificações. Então eu percebo aqui, ó, que eu tenho calcificações na parede da aorta desse lado, certo? Percebo também algumas calcificações no segmento descendente da aorta. Aí vai descendo na aorta abdominal, algumas calcificações aqui também, tá? Então, busca de calcificações, olha só, calcificações. Se eu for visualizar isso aqui na janela coronal, então, coronal, olha lá, essa região aqui é aquela região que na radiografia a gente visualiza como um alargamento do mediastino, tá? A região paratraqueal direita, né? Ou paravertebral direita, tá? Tá bem alargada. Então, vamos visualizar isso aqui na fase contrastada. Então, foi injetado o meio de contraste, o meio de contraste chegou, entrou na região torácica através da subclávia, a veia subclávia direita, né? Depois o tronco braquicefálico venoso e veia cava superior. Da veia cava superior, ele passa, né, o fluxo fisiológico do contraste átrio direito, que está aqui. Aqui está o átrio direito, depois ventrículo direito, tronco da artéria pulmonar, perfúndio dos pulmões, volta pelo átrio esquerdo, através das veias pulmonares, ventrículo esquerdo, e aí do ventrículo esquerdo, está aqui o ventrículo esquerdo, ela vai, olha lá, a raiz da aorta, aqui está a raiz da aorta, tá? E aqui eu já percebo bem na região da raiz da aorta, ó, eu já percebo um flap intimal aqui, ó. Então, aqui eu tenho já aonde se divide em luz falsa ou luz verdadeira, onde rompeu a camada da íntima, tá? E olha aqui, ó. A gente percebe, né, o ramo ascendente e o flap, e a região supraórtica também a gente busca, olha lá. Então aqui o tronco braquicefálico arterial também está dissecado, tá? Então esse paciente pode ter alguma dissecção nos ramos supraórticos, né? Carotídeos, olha lá. Então tem a confirmação da dissecção na aorta terço proximal. Então eu caracterizo essa tomografia como Stanford A, né? Um certo grau de gravidade, risco de mortalidade aumenta a cada hora, né? A intervenção tem que ser intervenção cirúrgica imediata. E aí como que eu diferencio então as duas luzes, né? Então vamos lá, ó, avalia onde tem calcificação, então tem calcificação aqui, ó, tem calcificação aqui. Então calcificações são características da luz verdadeira. Eu vou acompanhar aqui a aorta descendente, olha, ó, aqui também tem mais calcificações, então a dissecção está aqui está a luz verdadeira, tá? Vou dar um zoom aqui para aumentar essa imagem, olha lá,
Então a dissecção está aqui, o flap está aqui, isso aqui é a luz verdadeira, onde tem calcificações. Ó, olha aqui, ó, olha lá, calcificação. Tá? E quais são as características da luz falsa? Bom, primeira característica que a gente pode encontrar aqui é o trombo intramural. Então essa região aqui, ó, mais hipoatenuante, tá? Que é um trombo intramural. E também esse sinal que é o sinal do bico, ó, fez um bico aqui, ó, né? Então esse é o sinal do bico. É um sinal característico, né, da luz falsa das dissecções. Ó. Aqui também, ó, bico, ó, formou um bico, tá? Então, a luz falsa é maior do que a luz verdadeira, o que, né, nos ajuda a caracterizar todos aqueles achados clínicos de assimetria de pulso, a dor lancinante, risco de ruptura, né? Olha só. Então, aqui a luz verdadeira e aqui a luz falsa. Beleza, pessoal? Era isso aí. Obrigado e até a próxima. Abraço.